Hoje nós nos reunimos aqui sobre a aval do SEV, e aí já quero começar até agradecendo o professor Laércio pela oportunidade e agradecer também o Fernando que está lá no backstage, lá dando uma força pra gente. E nós vamos trazer essa equipe de peso aqui para conversar, fazer uma mesa redonda, na verdade é uma mesa triangular, né? É uma mesa de 3 pontas, onde a gente vai falar um pouco sobre o podcast na divulgação da educação física, na divulgação do esporte. Para isso, trouxemos aqui o professor Samuel Ribeiro, que é professor de educação física, doutorando na área de educação, aluno da especialização em jornalismo científico e que desenvolve um projeto de jornalismo científico no podcast Corpo. Temos aqui essa voz que vos fala, que é o professor Yuri Motoyama, também profissional de educação física, doutor em ciências da saúde e desenvolvo também produção de conteúdo no podcast 4 de 15. E o nosso convidado, que é o Luiz Felipe Prota, ele é fisioterapeuta, doutor em fisiologia, narrador, comentarista esportivo lá do Grupo Globo e produtor de conteúdo, idealizador do podcast O Cientista do Esporte, que é o que nós vamos falar hoje. Então, quero agradecer já de começo a presença de vocês, Prota, Samuel. Se quiserem mandar um abraço aí pro pessoal que está assistindo. Bom, obrigado aí todo mundo que está aí presente, acompanhando, quem vai ouvir depois. É um prazer poder conversar aí com duas referências do podcast de educação física e de esporte, que eu já tinha contato. Lá no início do meu projeto, já tinha vocês como referência e acho que vai ser um papo muito legal para trocar experiência, como o Prota comentou um pouco antes da gente começar. Vai ser um prazer e espero que todo mundo aí que está acompanhando aproveite também, que nem eu vou aproveitar. Legal. Bem, primeiro de tudo eu queria agradecer o convite, né? Eu fico muito honrado em participar dessa mesa redonda aqui, né? Que na verdade se estende também por toda a internet e por toda a podosfera, né? Que a gente conhece, onde a gente habita também com muita satisfação e muita alegria. Vocês, para mim, também são referências. Eu acho que a gente troca a experiência o tempo todo quando a gente lança um novo episódio, quando a gente lança um conteúdo novo, né? Esses conteúdos que são lançados, eles estão aí também para que as pessoas cheguem até a gente, para que a gente debata algum tipo de tema que seja importante, né? E acho que hoje aqui também, a gente comemorando o dia do podcast, acho bacana a gente poder levantar essa bola aqui do compartilhamento, que eu acho que é a essência de tudo, né? Da nossa existência também. Legal. E até legal que você comentou, né? Hoje é o dia do podcast, por isso que a gente está fazendo essa reunião especial. E vale a pena a gente pensar, né? Relembrar. Primeiro podcast brasileiro, por isso que foi lançado dia 21 de outubro, que foi o Digital Minds, do Danilo Medeiros. Que aí a gente oficializou essa data, né? Do dia do podcast. E pra gente entrar um pouco na história, eu estava dando uma olhada na Pod Pesquisa, que é uma pesquisa que eles avaliam o público consumidor de podcast. Como a gente vai falar um pouco de ciência, né? Os podcasts de ciências tiveram um aumento de 9% no consumo. Então, é interessante a gente ver, para a gente ver a abrangência dessa mídia, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente tem bastante gente interessada em ouvir ciência hoje em dia, por incrível que pareça. E também, se a gente for parar para fazer um paralelo, né? O podcast de maior divulgação científica que a gente tem, né? Um dos podcasts maiores, que é o SciCast, tem em torno de 120 mil downloads por episódio. Bate quase do lado a Super Interessante, que é uma revista, é um veículo de divulgação científica mais antigo, né? Que ele tem 130 mil assinantes, eu estava vendo. Então o podcast, ele corre, né, bem próximo a esses grandes veículos de mídia. E ainda quando a gente fala de educação científica ou divulgação científica, né, onde o nicho é um pouco menor, vamos dizer assim, a gente tem o podcast aí correndo, né, lado a lado com esses grandes veículos. E antes de começar, eu queria comentar um pouco sobre o Prota, a gente trazer o Prota aqui no centro dessa roda triangular. Acredito que conforme a gente foi tendo, né, podcast de divulgação científica, eu lembro quando eu pensei no 4 de 15, muito tempo atrás, eu falei, será que alguém vai ouvir um podcast de educação física, né? E aí foram saindo vários programas depois, eu sempre vou acompanhando o nascimento dos novos programas. E eu acho que existem alguns marcos no podcast, quando a gente fala da área de esporte e educação física. E eu acho que o podcast do Prota, acho que por isso até que
foi sugerido o nome dele, eu também sugeri o nome dele para a gente trazer ele aqui. Ele trouxe alguns pontos muito importantes que eu acho que revolucionaram um pouco, ou trouxeram um peso na área de podcast. O lance do profissionalismo, né? O Prota já trabalha com comunicação, então a gente vê que é uma qualidade tanto técnica quanto na forma de conduzir o programa, na locução. Outro ponto que eu acho interessante também, a presença de grandes veículos de mídia, até como eu sempre penso que depois que a Globo falou a palavra podcast, minha mãe sabe o que é podcast hoje em dia, né? Hoje em dia, se eu falo na aula assim, você sabe o que é podcast? Todo mundo sabe. Há alguns anos atrás eu tinha que explicar, podcast é um programa de rádio, só que gravado em MP3. Hoje em dia eu não preciso mais explicar isso quando eu vou dar alguma aula, algum curso. Então a gente tem muitas coisas que combinaram aí no nascimento dos cientistas do esporte, por isso que eu acho que é legal a gente registrar aqui, compartilhar essa história, né, do Prota, junto com o filhinho dele aí, que é o cientista do esporte. E Prota, eu queria começar perguntando já pra você, o que te motivou a criar o cientista do esporte? Chegou uma hora na sua vida que você falou assim, cara, tô com muito tempo livre, o que estalo que deu na tua cabeça? Falou assim, a gente precisa ter um podcast de divulgação científica no esporte, nesses moldes, assim. Olha, eu não tenho como explicar essa história sem antes voltar um pouquinho lá atrás, né? Eu fiz a minha pós-graduação aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ, mas fiz o meu sanduíche também na Johns Hopkins, em Baltimore, de 2008 a 2010, né? Lá eu pude montar o meu estúdio, porque era algo que eu sempre quis, trabalhar com áudio, trabalhar com locução. E lá, durante o meu doutorado, eu ficava pensando, e assim, isso é muito curioso, porque quando a gente participa desse tipo de debate, desse tipo de conversa, as pessoas perguntam isso e a gente começa a voltar no tempo, né? Fala, poxa, mas onde foi realmente o primeiro pensamento? Onde surgiu o primeiro pensamento? Lá atrás, em 2008, eu pensava que eu tinha que trabalhar com algo que era conversativo, assim, entendeu? Algo que tivesse um tipo de interação dentro da ciência. Em 2008, o negócio de podcast era muito pequeno. Lá nos Estados Unidos, até se tinha e se falava bastante, né? Mas ainda não era algo tão claro como é hoje para a gente, né? Era muito comparado à rádio aqui no Brasil. Podcast, tipo rádio. Não é rádio, não tem nada a ver com rádio, né? São coisas diferentes, mas que acabam chegando na mesma via final, né? Podem ter as mesmas consequências. E aí lá eu já pensava nisso, né? E era muito legal, porque quando eu montei o estúdio, a princípio eu pensei em dominar a técnica, dominar a tecnologia, né? Para daí sim começar a gravar algumas coisas. Mas enfim, aquilo ficou para trás. 2008 ficou para trás, 2010 ficou para trás. Eu voltei de lá, fiz o curso de locução profissionalizante aqui no Rio, para realmente entrar na área. E eu já tinha muito na minha cabeça que seria a área do esporte mesmo, para trabalhar com narração esportiva, né? Em 2011 eu ganhei a minha primeira oportunidade no esporte interativo, onde eu comecei, fiquei lá durante quase 4 anos, saí no final de 2014 e entrei para a Globo, né? Na Globo, eu já, quando eu botei os meus pés lá dentro, eu fui ganhando o meu espaço, né? A gente vai narrando modalidades diferentes, luta, futebol, enfim. E, como você falou, tinha um pouco de tempo livre, né? E como eu sou um cara muito ativo, eu não consigo ficar parado. Eu acho que passa por isso também. Acho que todos nós que estamos aqui e todos que trabalham com ciência ou de alguma maneira ligada à academia não conseguem ficar parado, né? Se você está parado, você vai ler um livro. É impressionante, né? Então, eu tinha esse pequeno tempo livre e eu falei, olha, eu acho que eu tenho que reativar um projeto que eu já tinha montado nos meus primeiros anos de TV no EI, quando eu comecei a escrever para a revista Tatame, que era a ciência, né? Ciência e saúde. Então, eu trazia ali algumas coisas relativas à luta, né? Só que com um olhar científico, né? O que uma finalização pode trazer? As lesões, né, a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, sabe? Esse tipo de coisa que muita gente tinha dúvida e que para mim também era uma viagem legal, assim, poder descobrir esse tipo de coisa, né? Ir atrás das informações, buscar as referências e levar isso para o grande público,
ou para o público que consumia aquela mídia ou aquele esporte em específico. No caso, era uma mídia impressa. Então, assim, quando eu vi o meu primeiro artigo na revista Tatame, eu fiquei super feliz, falei, nossa, que bacana. E aí você começa a ter a resposta, né? Que é muito pequena, obviamente, mas, gente, por menor que seja a resposta, é uma resposta, né? Quando você tem qualquer tipo de resposta, e a gente que está hoje com podcast, a gente sabe disso, aquilo é para você comemorar, né? O menor dos você... feedbacks já te alegra, né? Então você recebe aquela mensagenzinha no privado do Instagram, olha, eu vi teu episódio, eu também passo por isso, me lembrou a história da minha tia, algo que eu vivo na minha família, isso é sensacional, quando faz sentido para a vida de alguém, né? Exato, exato. E aí essa coisa, sabe, ela começou a crescer dentro de mim. E lá na Globo já, eu, depois de 2 anos, em 2017, no começo de 2017, eu plantei a sementinha do blog do Cientista do Esporte, já que não tinha até então ali no grupo, né, ninguém que escrevesse sobre isso. Tinha o Guilherme Roseguini, ainda existe, né, ele está lá, um grande jornalista, grande repórter, que faz as matérias para a TV, sempre trazendo o olhar científico, né? Sou um fã dele, a gente começou junto, inclusive, o podcast. E aí a coisa ela foi passando, o tempo foi passando, o blog ele foi lançado em outubro, inclusive, dia 26, olha só isso, dia 26 de outubro de 2017. Vai fazer 3 anos o blog. Vai fazer aniversário. Quase, né? Quase 3 aninhos aí. É um filho, como você disse, né? Agora são 2 filhos, o blog e o podcast. E aí do blog veio a ideia do podcast no final de 2018, e aquilo foi sendo maturado, conversado também lá com a chefia, eles me liberaram, e em março surgiu o podcast. Mas é como o Samuel ele estava dizendo aqui antes da gente entrar no ar, tem muito também da gente pegar e ir no braço, né? Ir ali na garra, na raça, fazer as coisas, né, do nosso jeito. Tanto que eu optei por fazer todo o processo em casa. Gravação, edição, roteiro, produção, tudo, né? Porque eu acho que o podcast ele tem muito disso, ele tem muito dessa pegada pessoal, né? Da edição principalmente, né? Quando você coloca a frase que você quer, quando você mexe, bota um sonzinho legal que vai realçar talvez uma ideia, né? Que prenda aquela pessoa que esteja ouvindo. Então, passa muito, sabe, pelas mãos também do artista. Você acaba virando um pequeno artista ali no manuseio do som, né? Quer dizer, tem uma dimensão técnica e uma criativa, né? Assim, tem. Às vezes, ainda mais quando é uma coisa autoral, como é no teu caso, né? Você pensar em outra pessoa, de repente, editar, não que não fosse ficar bom, mas talvez não fosse ficar como você pensou, não fosse passar a mensagem que você pensou quando idealizou o programa, né? Perfeito, perfeito. Aí, sabe, legal, o programa ele pode ficar bom, né? Mas aí no fim você fala, poxa, aqui eu podia ter feito assim, né? É um tempo que você assume também como responsabilidade, né? Porque não é fácil separar, editar, e mesmo assim, nem sempre sai do jeito que você quer. Eu tô falando aqui, eu vou deixar do jeito que eu quero. Não, nem sempre sai do jeito que a gente quer, né? Então eu acho que a gente continua nessa busca, viu, Yuri? Você me perguntou como surgiu, eu não tinha como não voltar atrás para contar a sementinha, a vontade disso tudo começar. E hoje o cientista vai aí agora, em março também, para 2 anos, né? São filhos muito pequenininhos, mas é o que eu costumo dizer. Quando você entra nessa área, você tem que ter continuidade, você tem que ter regularidade para que a sua comunidade ela compre aquilo que você está fazendo, né? E te acompanhe. Poxa, terça que vem tem um novo episódio, então estou lá terça que vem. Poxa, hoje não teve episódio, o que está acontecendo? Né? Tem muita gente que é ávida por informação, né? E quer essa informação toda semana. E com a competição hoje, com o número de podcasts, eu acho que a gente tem que manter aí uma produção legal, mas também sempre buscando melhorar, subir o nível, né? O que nem sempre é fácil, porque a gente tem outras coisas para fazer também, né? Respondi? Respondi ou dei uma volta ao mundo? Não, respondeu. Respondeu. Ô, Prota, deixa eu te fazer uma pergunta assim, né? Porque quando eu ouço o teu programa, né? E olhando também muito da tua trajetória pessoal, profissional,
A tua produção ela está numa intersecção ali entre o jornalismo de ciência e o jornalismo esportivo, né? Ao mesmo tempo, passando pelos dois campos, né? Quando a gente pega a tua trajetória, eu acho isso muito interessante, porque são dois tipos de jornalismo especializado que têm as suas particularidades. Eu queria ouvir de você um pouco, assim, como é que isso foi aparecendo, né, para você? Como é que isso aparece no processo de produção? Você acha que o teu podcast ele tem algo diferente do que você estava trabalhando no jornalismo antes? Como que aconteceu esse diálogo entre essas especialidades, né? Samuel, eu acho que você falou tudo. É uma grande mistura mesmo, né? E as experiências, elas se somam e uma convida a outra, Yuri. É um negócio legal, porque, por exemplo, se eu faço um mundial de natação, né? Aí eu estou convivendo ali com aquela massiva quantidade de informações, atletas, referências mundiais. E ao longo de várias transmissões, vários temas são lançados. Não que a gente fique debatendo isso na transmissão, mas, sabe, vários pontozinhos ali que você vai meio que pescando ao longo das provas, né? O comentarista às vezes levanta uma bola legal e você fala, poxa, isso daí é uma coisa legal. Eu anoto tudo. Eu anoto tudo. Eu tô na rua, eu tenho uma ideia, eu pego meu celular, anoto. Sabe? Aí depois eu vou lá atrás e, poxa, o que eu estava pensando aqui mesmo? Às vezes eu esqueço, mas eu tenho ali pelo menos a ideia. E aí, eu acho que daí nascem os temas, por exemplo, Michael Phelps. Eu fiz o especial do Michael Phelps, né? Chamei o Alexandre Pucieldi, que trabalhava com a gente, referência para mim. Ele é um dos caras com um enorme conhecimento, né, de detalhe técnico e fisiológico, né? Ele também é um apaixonado por ciência. Ele adora entender como a ciência vem para ajudar também na performance, né? Então eu falei, cara, ideal, vamos gravar isso junto. Especial Michael Phelps. Depois de onde? Depois de um mundial de natação. Aí teve um mundial de atletismo, Usain Bolt, até que ele se machuca, tal. Vamos gravar um especial do Usain Bolt, está fazendo 10 anos aí do recorde dele, do recorde mundial. Vamos falar dele. Como é que a gente analisa essa corrida dele? Né? Não é simplesmente correr, não, tem as várias etapas, aquela coisa toda, né? A saída, a fase de lançamento. Então, dentro do esporte, a gente consegue pescar esses temas que estão ali para as pessoas verem, mas que nem sempre são falados. Até porque você não tem tempo também de ficar dando aula. A minha função na TV não é ficar dando aula, por exemplo, em uma transmissão. Né? Eu tenho que ser o âncora. Eu narro, eu coloco emoção quando tem que botar emoção, às vezes dou uma exagerada, né? Mas faz parte. Faz parte, lógico, a gente tem que levantar a bola, né? E só que não. Ficar, sabe, contando ali a morte da bezerra, aquela coisa toda, não é a função. Então, o podcast acaba sendo essa válvula de escape também para a gente falar sobre isso. Maratona, por exemplo, abaixo das 2 horas. Olha que tema fantástico, quanta coisa não foi usada naquela corrida do Kipchoge, né? Muita ciência ali por trás, muita preparação física, muita tecnologia, né? Então, quando você traz isso também à tona, as pessoas começam a falar sobre isso, né? E quando as pessoas começam a falar sobre isso, você percebe que o seu objetivo está sendo alcançado, né? Que é exatamente levar, às vezes, uma informação que não está ali clara, mas que pode ser depreendida de uma imagem, de uma prova, de um atleta, que são as grandes diferenças, né? E deixa eu te perguntar, seu podcast, né, tanto que chama O Cientista do Esporte, acredito que você tinha a opção de gravar um programa de divulgação de esporte sobre vários pontos de vista, né? Você escolheu a ciência, né? Isso é uma pergunta até que o Gilmar falou para eu te perguntar, o Gilmar que grava comigo. Grande Gilmar. Por que você escolheu a ciência como óculos para enxergar o esporte? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que ela já vem lá de trás. Ela vem lá de trás, né? Como eu sempre usei a ciência na minha vida, né? De 2010 até 2011, foi quando eu fui terminar o meu doutorado.
A ciência sempre esteve no meu dia a dia, sempre. Lendo artigos, fazendo as pesquisas, né, as experiências, que a gente sabe que não é fácil. Até devem ter muitos alunos de pós-graduação acompanhando aqui. A gente sabe que não é fácil você montar uma tese de doutorado. É 95% frustração e 5% de talvez uma alegria, né? Mas é difícil, é difícil. Então, eu acho que olhar o esporte por essa ótica também vem muito da formação, né? Vem muito de ter estado presente na área da saúde, na área da biologia em si, né? Da fisiologia, né? Como um todo. Que eu acho que é o que permeia, quando a gente olha para o atleta, não tem como a gente dissociar a biologia do que ele é, né? Tá. Às vezes a gente quer, sabe, tentar explicar por que o Pelé é o Pelé, foi o Pelé, por que o Michael Phelps foi o Michael Phelps, né? E aí a gente não tem como, poxa, como é que eu vou explicar isso? Eu tenho que entrar onde? Na ciência. É o único lugar onde eu vou encontrar explicações razoáveis, testadas, né? Nem sempre testadas, mas averiguadas em outros modelos e que podem se encaixar naquele cidadão, né? Então eu acho que a ciência ela acaba sendo a nossa rota de fuga para as explicações, né? Eu não sei o que está acontecendo, então eu tenho que recorrer à ciência, eu tenho que perguntar à ciência, fazendo experimento, conversando com as pessoas que sabem, enfim. Eu acho que é uma coisa natural mesmo, né? Vinda da tua formação, né? Perdão, Yuri, pode falar. Não, tranquilo. Eu ia falar isso que você falou. Você acostumou a ver o mundo, a responder suas perguntas através da ciência, isso vira uma coisa natural, né? Acho que pra gente que é da área acadêmica, né? É a forma que a gente enxerga o mundo, né? Eu procuro responder as questões do mundo, né? Por exemplo, a pandemia. Né? A pandemia, né? A pandemia, ela trouxe um desafio tão grande pra gente, né? Pra nossa geração, principalmente, que a gente tinha mais dúvidas. E conforme o tempo vai passando, essas dúvidas vão sendo sanadas. Eu me lembro que eu fiquei até um pouco estressado na época com a quantidade de produção científica que estava saindo. Era uma coisa impressionante. Eu não me recordo do mundo ter parado para entender sobre um assunto, né? Todo mundo ao mesmo tempo, como aconteceu e tem acontecido ainda, porque ela não acabou, né? Ela não acabou, hein, gente? Então, a pandemia ela trouxe para a gente uma oportunidade muito legal também para a gente olhar o esporte, né? Como que o esporte ia responder a toda essa nova condição, né? Então, desde lá de trás também isso já foi um desafio. Já foi um desafio. Quando a pandemia ela explodiu, e aí vem mais uma vivência, né? A gente estava para ir para Brasília, eu ia narrar o UFC. Ia fazer o UFC de Brasília, que seria no dia, eu acho que dia 17 de março. Ia ser no dia 14 de março. E aí, dia 11, a OMS declara a pandemia, aquela coisa toda, e as nossas viagens acabaram sendo canceladas. Na quinta-feira daquela semana, a Brasília se torna a primeira cidade do Brasil a decretar que um evento esportivo seria de portões fechados sem público, né? E o UFC acabou sendo esse evento que a gente teve que fazer da emissora aqui do Rio. Então foi muito legal já poder viver isso e tentar entender isso desde o início. Falar, poxa, mas o que está acontecendo então? Vamos lá, vamos ter que fazer um episódio sobre isso. O cientista pira, né? Poxa, não é um prato cheio? É um prato cheio para o cientista, né? É um prato cheio. E o nome, né? O cientista do esporte. Não que eu seja o cientista do esporte, mas o foco são os cientistas do esporte. São as pessoas que fazem o esporte de alto rendimento acontecerem, né? Os técnicos, os atletas. Sem essas pessoas ali na intersecção também com a produção de conhecimento, a ciência ela perde a sua utilidade, né? Eu não tenho como ficar isolado, eu não tenho como ficar num mundo e o esporte ficar em outro, né? Eu tenho que fazer essa conexão. E hoje em dia isso é muito falado, isso é muito legal. Então, quando a gente
começou a debater a história da pandemia, eu falei, nossa, é hora de eu, sabe, eu vou trazer a minha orientadora do doutorado, a Patrícia Rocco, que até estava nesse estudo que saiu agora aí com aquele medicamento Anita, né? Para Covid também, o grupo todo, né? E eu falei, eu tenho que trazer ela, porque ela é, para mim, a pessoa para falar de insuficiência respiratória, para falar dessa linha. E trouxe técnicos e trouxe atletas. Eu trouxe, acho que foram 10 pessoas em um episódio que eu fiquei maluco aqui nesse estúdio, nesse quarto, editando, montando e construindo a linha para tentar entregar para as pessoas, pelo menos, aquilo que eu estava entendendo do momento, que não tinha entendimento, entende? Não tinha uma compreensão muito clara, né? E aí a coisa ela vai amadurecendo, você vai, né, trazendo outras pessoas para falarem. A pandemia ela trouxe essa grande responsabilidade para a gente também como podcaster. Né, exigiu da gente muita criatividade, né, Prota? Eu acho que a gente teve que reinventar nosso processo de produção, nosso processo de diálogo com as fontes, com os ouvintes. Acho que muita coisa mudou aí com a pandemia. Eu queria pegar um gancho, uma coisa que você falou, que eu acho que é muito característico do seu programa, né? Bom, a tua formação você tem uma formação de cientista e essa influência da ciência biológica aparece muito, né, nos seus programas, mas você falou uma coisa que eu já tinha notado, né, que a importância está muito nas pessoas que estão fazendo essa produção científica por trás. E apesar do teu podcast ter esse nome, que pode remeter a uma ideia de seriedade, de vamos falar só de dados, só de informações, de teorias, de pesquisas, eu até pelo meu olhar narrativo que eu trago da proposta que eu faço, eu noto que o teu podcast ele tem muito espaço para memórias, para causos, para afetos, para essa dimensão mais humana por trás da ciência. Queria que você comentasse um pouco disso, assim, como é que isso apareceu, se isso é proposital, se é acidental, se é influência da tua prática profissional da TV, de onde que veio isso, essa parte mais narrativa? Um parênteses rapidinho, o último programa, pegando o gancho do gancho, que você fez do maratonista, né, sobre a alimentação de proteína, tinha horas que parecia que eu estava vendo, às vezes eu tenho essa impressão com alguns podcasts, um documentário, eu conseguia imaginar os lugares que ele estava, então não era uma experiência só de áudio, assim, a gente fica tão envolvido na narrativa, igual o Samuel falou, que parece que a experiência que você tem é diferente só de estar ouvindo um som, né? E dá pra transportar lá pra dentro, parecia que eu tava no carro com a equipe de apoio, tinha hora, era muito legal isso mesmo. Nossa, olha, esse episódio foi, assim, ele foi uma produção muito, muito dedicada que eu fiz, assim, né? Eu vou contar um pouco dele, mas eu queria até falar uma coisa antes, o que o Samuel falou. Eu ouvi até o episódio do corpo, em que você fala do seu vô Mário, eu também tenho um vô Mário, né? Aquela coisa, pô, você tá forte, hein, rapaz? Eu também tenho, sabe? E assim, são coisas que a gente conecta, né? E eu me lembrei também quando o meu vô, ele me falava isso, né? Quando eu o ajudava. Ele tem 95 anos hoje, o vô Mário, tá firme e forte, 95 anos, o cara é um gigante, entendeu? Mas eu tinha que falar isso, eu tinha que só compartilhar isso daqui, porque são coisas que a gente se conecta com quem está fazendo, né? É uma informação pessoal que o Samuel trouxe e que fez com que muitas pessoas que têm um vô Mário em suas vidas, né, também se conectassem com a história. E acho que é um pouco disso. Quando a gente tenta trazer esse olhar narrativo, né, quando a gente tenta trazer um pouco mais esse olhar até um pouco documentário também, né? Não tem como você dissociar o sentimento da coisa, né? Você vai trazer muita subjetividade também, né? Eu tenho tentado fazer, nesses últimos episódios, produções também em cima de narrações, né? Trazendo personagens que contem suas histórias. As entrevistas são ótimas coisas para isso, mas a gente tem também as produções atemporais no sentido de você entrevistar, por exemplo, no caso do último episódio, um homem transgênero. Eu trouxe 2 homens transgêneros, né? A Cris Macfer e o Léo Scardua, e eles vão contando as histórias deles,
E, e todo o processo de transformação, de se assumir homem, né? Tendo nascido mulher, tendo sido reconhecido mulher pela sociedade, aquilo tudo mexe também com a cabeça do atleta, entende? Por exemplo, o Léo Scardua, ele era da seleção brasileira. Ele competia entre as meninas, né? Era da seleção brasileira. Disputou vaga em Olimpíada. E assim, a minha ideia era até que ponto essa história ela pode ter impactado na performance dela, né? Como que isso foi importante nas decisões, né, ao longo da vida dele como atleta. Como é que isso mexeu com os treinamentos? Então eu vou contando a história, eles vão me dando essa munição e eu vou colocando um profissional, né, um pesquisador também, para bater o martelo em cima daquilo, em cima do que é estudado, em cima do que é pesquisado, em cima da área. E ali você fecha um raciocínio. Não necessariamente eu preciso ter uma opinião em cima daquilo que eu estou montando, né? Mas eu tenho um material rico o suficiente de acordo com aquilo que as pessoas estão contando, né? Então, eu digo, trazer essa narrativa, ela toca as pessoas e fazem com que as pessoas entendam melhor alguns temas. E esse tema da transgeneralidade, ele é tão complexo para algumas pessoas que a melhor forma é você falar, cara, senta e escuta a história. Sim, sim. Escuta o que essa pessoa passou. Escuta por que, né, ela ou ele decidiu ser isso. É o único jeito. Porque se você vier com termos científicos e blá, 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 não vai colar. Às vezes você gera o efeito oposto, você afasta, né? Afasta, não vai colar. Então você tem que trazer, às vezes, as duas coisas, né? Você morde e assopra. Morde e assopra, porque a ciência também ela tem um pouco disso. A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, números. Trazer números em podcast. Eu, às vezes, trago, mas eu fico, sabe, um pouco reticente, porque é complicado. Quando você traz uma série de números, então, poxa vida, quem tá com o fone de ouvido ali já fala, nossa, peraí, já me perdi no raciocínio, né? Então, são detalhes que a gente vai aprendendo, né? E eu estou dizendo aqui porque eu vou aprendendo também, porque eu vou fazendo, porque eu vou ouvindo o que as pessoas estão dizendo em relação ao episódio. Esse episódio, agora entrando no assunto do episódio das 100 milhas carnívoras, eu comecei, o Alessandro, ele entrou em contato comigo no meio da pandemia, acho que foi em maio, dizendo que ele ia fazer um desafio e tal. E aí, assim, eu ouvi a história e deixei ali, sabe? Poxa, legal a história. Aí ele veio de novo. Falou, olha, a gente vai fazer assim, a gente vai acompanhar, a gente vai fazer exame de sangue, vou ter uma equipe por trás de mim ali, que vai né, me suportar. A gente tem também, eu tô com uma equipe muito boa de profissionais, tem duas médicas, uma nutricionista, um preparador físico. Aí eu falei, opa, então peraí que a coisa está começando a ficar um pouco mais séria, né? Tá, e aí o que você vai fazer? Eu vou correr 100 milhas somente na dieta carnívora, mas durante o percurso eu não vou consumir alimento nenhum. Eu falei, hã? Como assim? Como que você não vai consumir nenhum alimento? Ele falou, eu tô te falando. A gente está se baseando em tudo que se conhece da biologia, né, da fisiologia, de que nós somos capazes de usarmos a nossa gordura para gerarmos a nossa energia, né? Então aquilo para mim, de cara já veio assim, Yuri, poxa, isso é um experimento humano, né? Aí eu ia até chamar de experimento humano, sabe, ir atrás de novas ideias para começar a lançar, mas aí depois eu mudei e só deixei o experimento humano lá no meio mesmo, porque é uma forma de se tratar o assunto, né? Não deixa de ser um experimento humano. Ele é responsável por isso, a equipe médica é toda responsável por isso, e eu só contei a história dele, dividi em duas. E essa parte narrativa, que o Samuel faz muito bem, ela nasceu. Ela nasceu porque, como eu entrevistei todo mundo, e eu vi que o Instagram dele tinha o registro de toda a corrida, de todos os pontos, eu falei, cara, eu vou atrás disso. Eu fui lá, comecei a montar história na minha cabeça, porque tinha largada,
sabe? O pessoal conversando. E eu acho que isso no podcast é muito legal, né? Eu até, nesse episódio do Samuel, tem o pessoal lá levantando peso, né? O background, ele é muito bom porque ele te coloca dentro do episódio, né? Você se sente ali na sala de musculação, né? O Yuri, poxa, legal ouvir você falar que você se sentiu ali no meio da corrida, né? O pessoal falando, os carros passando, né? Sabe? Aí você acaba tornando o material mais rico quando você usa esse tipo de coisa. E aqui eu tenho que até falar também de um grande amigo meu, que é um professor para mim, porque eu sempre escuto muito o que ele diz, o que ele faz, que é o Rodrigo Alves, que trabalha comigo lá na Globo também, que tem o Vida de Jornalista. O Vida de Jornalista é um podcast, vamos dizer assim, ele é obrigatório para quem quer realmente seguir nessa via aí do jornalismo, né? Porque ele ensina como é que você faz, ele traz o podcast de uma maneira leve, né? Então é um grande amigo que eu aprendo, eu até falo para ele, que os aprendizados estão ali, né? E eu estou sempre sugando, eu estou sempre pegando alguma coisa, mas não só daqui, né? Lá de fora também a gente tem que ouvir as outras coisas, a gente tem que ouvir um monte de coisa, né? Tem que ouvir o 4 de 15, o corpo, tem que ouvir tudo, porque as informações bacanas estão ali e as formas de se fazer também estão por aí. E a gente cabe, claro, a gente ter o nosso estilo, ter o nosso conteúdo, e que acho que só acrescenta também para a podosfera. Mas eu fiquei satisfeito, viu, Yuri, de saber que você se sentiu dentro da corrida. Muito legal. Essa foi a produção mais legal assim que eu fiz, porque ela foi estressante, dias e dias de edição. Eu acho que vocês podem imaginar, até quem não ouviu ainda, eu deixo aqui a sugestão, são 2 partes, eu deixo aqui a sugestão. Então você tem que, a primeira coisa, você tem que transcrever, né, as entrevistas, você tem que transcrever ali o que as pessoas estão dizendo, né, para você editar depois o seu texto, encaixar entre os textos daquelas pessoas, né. Então foi estressante, mas o resultado final eu fiquei muito satisfeito. Muito bom mesmo. E deixa eu fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta aí, Samuel? Não, vamos alternando assim, Yuri. Manda ver. Tá. A Cláudia, ela mandou uma pergunta aqui até, Cláudia também, que ela é membro lá de várias comunidades do SEV, perguntando assim, qual que é a sua visão sobre o podcast dentro do contexto escolar? Você já recebeu feedback de ouvinte, fala assim, usei teu podcast em uma aula, ou qual que é o teu ponto de vista sobre, agora na pandemia principalmente, né, que as pessoas podem usar isso como conteúdo, o que você pensa sobre isso? Olha, Cláudia, né? É. Cláudia, né? Cláudia, eu não só recebi mensagens de pessoas que usaram em aula, né? Como também de professores que começaram a fazer podcasts para suas aulas, né? Ou seja, assim, pegando as turmas, né? E dando isso como uma atividade de aula mesmo, pedindo para que elas fizessem um podcast sobre determinado assunto. Isso é incrível, assim, né? Quando a mobilização das pessoas começa a amplificar a mensagem desse jeito, cara, é muito legal. Eu fico impressionado como esse termo e essa palavra podcast hoje vem sendo usados, né? Pelos brasileiros, principalmente aqueles que gostam de conteúdo. E acho que a faculdade, ainda não sei como é que está esse negócio no segundo grau, né? No ensino médio. Mas em faculdade é espetacular, espetacular. Alguns episódios, porque também depende muito de quem você está entrevistando, né? Da forma como a pessoa fala. Às vezes a pessoa ela traz um tom mais professoral mesmo, né? Para a entrevista, e aquilo pode passar como uma aula. E dependendo do seu roteiro, aquilo vira uma aula, né? Sim. Tiveram alguns. O da dor no esporte, eu fiz com o Felipe Reis, que foi o meu professor na faculdade, inclusive.
Tem muita gente ouvindo ainda, e assim, são temas atemporais, né? Não é factual. Então, fica ali. Poxa, sobre dor, deixa eu ver. Aí dá um Google, acha lá. Poxa, eu vou ouvir. Aí começa a ouvir. Aí tem um monte de definição. Exemplo. Aí eu até botei o Flávio Canto para falar sobre dor, porque ele teve que lutar uma vez com o braço estourado e tal. E aí, o que era a dor para ele naquele momento? Né? Então, tem muita subjetividade. Aquele que a gente gravou, Yuri, né, sobre o efeito placebo, sensacional. A história que o próprio Paulo trouxe também, né, do time de basquete. É legal isso, é muito legal. Então, eu acho que tudo acaba chegando também nas universidades de alguma maneira. E aí, a partir disso, e a partir de vários outros podcasts, né, as pessoas vão criando os seus. E eu acho que é uma onda positiva, né? Reverbera de uma forma super legal. O Prota, eu vou pegar um gancho agora nisso que você tratou, né, do podcast tá no movimento de crescimento, né? Tem muita gente que está na faculdade ou que está começando a fazer pesquisa e decide usar o recurso do podcast como divulgação para produzir conteúdo, até como trabalho também, né? Mas uma coisa que preocupa muito quando a gente vai falar de um conteúdo, seja de ciência, de saúde, de esporte, é a questão da confiabilidade das informações, né? A gente tem uma enxurrada de conteúdos não confiáveis, né, online hoje em dia, e a gente tem muita gente competente fazendo conteúdos confiáveis, como é o seu caso, como é o caso do Yuri, como é o caso do que eu tento fazer, enfim, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, até para quem estiver ouvindo ou assistindo e estiver pensando em trabalhar com áudio, como que é o teu processo de seleção de fonte? Como é que a gente faz para pensar essa questão da confiabilidade de quem vai falar no nosso programa? Isso é um ponto importante, né? Eu me baseio em alguns pontos, né? O primeiro deles é indicação. Então, por exemplo, eu conversei com o Yuri, quero saber se Yuri, às vezes, conhece alguém que trate de determinado assunto, né? Conversei com o Paulo, eu quero saber se o Paulo indica, né, alguém referência da área. E por aí vai. Eu acho que esse, para mim, é o principal ponto. A gente vai chegando de boca em boca, a gente vai chegando nas pessoas. O segundo ponto é ir realmente para a internet. Para a internet. O currículo Lattes, a plataforma Lattes, ela ajuda bastante. Às vezes, quando você quer entender um assunto, você pega ali, vê quem publica mais sobre um assunto, né? Só que aí você tem um viés de escolher alguma pessoa que realmente vá saber falar, né? Que esteja no campo de fato de atuação ainda, né? Que esteja envolvido. Mas aí você tem que entrevistar antes, trocar uma ideia para saber se existe a possibilidade de você conversar, né, se o tema pode ser aprofundado, até para você saber se aquilo pode ou não render para você, né? O que você não quer também é colocar o seu convidado numa situação ruim, né? De repente ele mesmo não se sentir muito confortável, e você não quer um conteúdo que seja vazio no final das contas, né? E o terceiro ponto que é o de leitura mesmo. Tem muitas matérias, tem muitas entrevistas que vão para o ar aí, que estão também na internet, que você pode achar referências, né? E que às vezes você escuta e fala, poxa, esse cara fala bem, legal esse ponto de vista dele, essa ideia, olha só que ideia bacana, eu acho que eu vou atrás. Aí você vai atrás do cidadão para ver o que ele pode, como ele pode contribuir, né, com você também, se tem tempo para contribuir, porque hoje em dia gente, com esse negócio de trabalho de casa, as pessoas elas têm trabalhado muito. As pessoas têm trabalhado demais. Então, às vezes assim, você faz um convite e eu vou com muitos dedos, né? Porque, sabe, eu vou com todo o cuidado do mundo, porque eu fico preocupado de ser intransigente em relação ao convite, né? O convite ele não pode ser uma obrigação. O convite ele é um convite. Né? Gente, se não puder, beleza, fica tranquilo, a gente segue a nossa vida, uma outra oportunidade a gente fala, né? Então eu sempre faço questão de deixar em aberto esse tipo de coisa também, para não deixar a pessoa nervosa e para que ela se sinta bem, né? Para falar com você, né? E o resultado aí que é o mais legal. Eu acho que muita gente quando bate um papo, eu gravo geralmente aqui, né?
No celular, plugo aqui aqui no meu circuito, no computador, gravo. Então, quem está sendo entrevistado e quem está conversando comigo está ouvindo a minha voz pelo telefone, né? Mas quando eu edito e quando a coisa vai pro ar, aí tem uma outra cara. Aí tem a trilha, tem a introdução, né? Tem as musiquinhas, os efeitos. E eu acho que isso dá uma cara e algumas pessoas se surpreendem. Falam, nossa, eu não sabia que ia ficar desse jeito. O feedback é positivo, né? O feedback é positivo. Poxa, você editou aquela parte lá, né? Eu falei, olha, é isso. Se tem alguma coisa errada, eu edito, eu corto, eu emendo, eu faço aqui. O bom é que a gente não está fazendo ao vivo, né? Então, só para amarrar, tem várias formas, mas eu acredito que a indicação mesmo do boca a boca, de quem eu confio, né, seja a melhor opção. Já recebi várias contraindicações, por exemplo. Já recebi contraindicações. Ó, esse aqui você não pode, esse aqui também não. Né? Porque como eu não vivo esse dia a dia, é bom a gente abrir o olho com algumas coisas. Né? Então é importante a gente conversar. O Guilherme até perguntou um pouco sobre o seu processo de criação, captação de áudio e gravação. Você acabou comentando, acho que aí durante a conversa, né? Você acabou, até agora você deu algum exemplo, como você faz para captar o áudio. E tem uma pergunta do Laércio, que eu acho interessante a gente discutir aqui e ver o teu ponto de vista. Você comentou no começo que rádio é uma coisa, podcast é outra coisa. E ele falou assim, pô, pra gente que é leigo, qual que é uma diferença que você enxerga entre rádio e podcast? Essa é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. O rádio, primeiro, ele é um meio de massa, né? Ele é um veículo de massa. Então, o podcast ainda não é. O podcast, ele é muito segmentar. Ele pode se tornar. Né? Então, assim, o podcast, eu não tenho como sintonizar num podcast aqui agora, né? Em qualquer aparelhinho meu e conseguir ouvir. O rádio eu posso. O rádio, ele está infiltrado e penetrado em várias camadas sociais, inclusive nas mais pobres. O podcast não. Por mais que você tenha internet para todos, nem todos têm internet. E o podcast você só acha pela internet. Esse é o primeiro ponto, é a forma como ele chega até as pessoas. O segundo ponto tem a ver com essa massificação. O rádio, infelizmente, ele tem perdido espaço, né? Nos últimos anos, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ele tem perdido espaço. E os podcasts, eles de alguma maneira, muitos estão vindo para substituir. Por quê? Hoje, eu não quero mais que você dite aquilo que eu tenho que consumir. Eu vou atrás do que eu quero. Legal. Então, quando eu sintonizo numa rádio, eu sou obrigado a ouvir a música que o cara botou. Eu sou, né, obrigado a ouvir o programa, ou não, eu mudo de estação, mas eu fico submetido ao bel prazer daqueles que tomam conta da programação. Né? Podcast não. Podcast eu quero saber sobre fortalecimento muscular. Eu vou atrás do podcast que fala sobre fortalecimento muscular. Eu quero saber sobre história da arte. Eu vou atrás da história da arte. E eu vou ter um conteúdo muito legal. Né? Eu quero saber sobre a ciência do esporte. Eu vou atrás do 4 de 15, eu vou atrás do corpo, do cientista do esporte e tantos outros. Então, o rádio, ele, de uma certa maneira, com a tecnologia, ele se distancia, mas ele continua sendo muito importante ainda para as pessoas. Tem muita gente que só tem o rádio, né? Assim como muita gente só tem a televisão. E a televisão está perdendo espaço. Hoje a gente tem o quê? O streaming, que está tomando conta disso. O on-demand. É a mesma coisa do podcast. Eu não quero mais assistir a novela das 9. Eu posso assistir a minha novela às 6 da manhã. Eu posso assistir a minha novela a hora que eu quiser. Entendeu? Então, a forma como a gente consome as coisas, ela dita também essas tendências e como essas ferramentas elas vão ganhando importância. Bem, claro que eu não dei uma explicação
técnica, mas é a forma como eu vejo, né, os meios de comunicação hoje em dia. Eu concordo plenamente. E pensando assim, né, Prota, como o podcast vem ocupando esse espaço que era monopolizado pelo rádio, talvez antes, né? Talvez ele tenha ocupado espaço até de outras mídias que, por conta de como ele tem crescido, né, nos últimos anos. Voltando um pouco num ponto que a gente já falou, de que como tem muita gente que tem começado a trabalhar com podcast sem nunca ter tido formação de comunicação, né, alguém que está fazendo uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, um professor universitário, estão decidindo agora trabalhar com áudio, né? Você, como alguém que tem uma experiência profissional, uma formação na área de comunicação, que produz um podcast de ponta a ponta, o que você diria para quem quer começar agora, que são os passos fundamentais, essenciais, as coisas mais importantes para fazer um podcast que fale de ciência, de esporte, de educação física? O que você destacaria? Primeira coisa é ouvir podcast, né? É o primeiro ponto. Tem que ouvir muito, tem que consumir podcast para você entender a linguagem, de repente também passar a sua linguagem. Eu vou dar o meu exemplo, tá? No comecinho do podcast, eu acho que eu tratava a coisa um pouco como uma transmissão, né? Eu botava um pouco a voz, né, lá em cima um pouquinho, eu tinha um tom um pouco diferente, completamente oposto do que a gente está fazendo aqui hoje, conversando, que eu acho que é o certo, né? Aí até um dia eu estava lá no camarim e o Sérgio Xavier Filho estava no camarim da TV me preparando, aí ele me chamou e falou: Prota, deixa eu te falar um negócio. Cara, o seu podcast ele tá legal, tal, mas deixa eu te dar um toque. Quando a gente escuta o podcast, a gente usa o fone de ouvido, né? Então você tá lá dentro, você tá lá dentro do meu cérebro, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tom de voz. Ninguém tá ouvindo um jogo de futebol, nada disso. Eles querem ouvir uma conversa. E aí aquilo eu falei, claro, lógico. Mas como eu também não tinha experiência com isso, e a gente volta naquele assunto da gente ir na garra, na raça, aprendendo com o dia a dia, aí vem o segundo toque. Você não vai aprender se você não fizer. Você tem que fazer. Ah, mas vai ficar muito ruim. Vai. Pode ser que sim. Mas o segundo vai ser melhor do que o seu primeiro. E assim por diante. Desde que você mantenha uma regularidade. A gente volta naquele assunto. Porque criar um podcast porque é moda é legal. Cada um faz o que quer. Eu acho bacana o fato disso estar na roda hoje em dia, né? Ah, pô, eu escuto podcast. Qual podcast que você me indica? Né? Mudou. Hoje é legal isso. As pessoas elas vão para o supermercado ouvindo podcast. Poxa, o que você me indica? Né? Agora, não dá para você também se comprometer a entrar num negócio e depois sair. Mas pode também, né? Eu acho que todo mundo é livre. É lógico. Ah, poxa, eu vi que não é isso que eu quero, eu vi que não é, sabe, não é a minha pegada. Tudo bem. Mas é muito bacana para você que quer que o seu podcast dê certo, é que você olhe lá para frente, né? Lá para frente. Eu falo 5, 10 anos. Como é que você se imagina com o seu podcast? Uma comunidade legal, as pessoas conversando, dialogando, né, sobre determinado assunto, sugerindo tema, né? É isso. Eu acho que essa troca ela é muito importante. A parte técnica mesmo, ela tem o seu lugar, obviamente, porque quando você escuta um podcast que tem uma qualidade de áudio ruim, tem gente que não liga, mas tem muita gente que se importa, que, sabe, logo no comecinho já começou a ouvir e falou, não dá. Tem isso. Então você tem que ouvir muita coisa, tem que se ouvir, tem que ouvir o seu episódio para tentar entender como que você pode melhorar a sua qualidade técnica. O cientista do esporte lá no comecinho, eu me lembro, assim, eu estava ouvindo esses dias, eu falei, nossa, como é que eu deixei passar esse tipo de coisa, gente? Não é possível. Todo mundo faz isso com os primeiros. Como que eu fiz isso? Olha como eu falava, sabe? Então, é um processo longo, é uma estrada que a gente investe tempo e a gente investe
muito estudo, né, para montar algo que seja legal, né? Então, eu acho que são pequenas dicas. Primeiro, tem que ouvir. Segundo, tem que fazer. E terceiro, tem que estudar muito e sempre buscar melhorar. Eu acho que são 3 pontos simples, diretos, né? Diretos. Legal, legal. A gente está aqui para os finalmente já. Estamos com 55 minutos de live. A gente programou mais ou menos 1 hora. Samuel, você quer fazer alguma última pergunta aí? Não, pode fazer, Yuri. Eu acho que a gente pode ir encaminhando, né? Sim, sim. Pronto, então, acho que o que eu tinha para perguntar para você acabou também respondendo junto com esse bate-papo. E eu queria agradecer muito tua presença aqui e reforçar que você representa muito, o cientista do esporte representa muito dentro da mídia podcast para a gente que é produtor de conteúdo. Acho que você é uma pessoa nesse time aí de divulgação científica voltada para educação física, para esporte, para saúde. Você é um cara que veio para fortalecer esse time, a gente é muito agradecido. Então, brigadão. Obrigado também, Samuel, por estar aqui. E vamos deixar um espacinho para a gente fazer os jabás aí dos nossos programas. Eu vou aproveitar aqui para começar. Se vocês quiserem acompanhar o 4 de 15, o podcast que eu produzo, vocês vão lá no www.4de15.com.br ou escrever 4 de 15 no Google. Você acha nossas redes sociais lá também. Espero vocês por lá. Façam aí o jabá de vocês. Vai lá, Prota. Bem, eu queria agradecer vocês, né? A vocês pelo convite. Foi muito legal essa tarde aqui conversando sobre isso. Hoje é o dia do podcast. Então, poxa, super papo. A todos que mandaram perguntas também. E para quem não conhece o Cientista do Esporte, estamos aí em todas as plataformas também. O Spotify, que a gente entrou recentemente, né? Na Apple. E também lá no ge.globo, que é onde nós temos a nossa plataforma de podcasts da casa, que tem crescido e que tem, acho que, assumido também, né, uma responsabilidade legal aí de levar informação de qualidade para muita gente. Obrigado mesmo, gente. Olha, vocês moram no meu coração. Sigo acompanhando aqui o 4 de 15 e o corpo, com certeza. Um abraço. A gente que agradece, Prota. Muito obrigado aí pela tua presença, por ter compartilhado tanta coisa legal com a gente. Também deixo o convite aí. Acho que a gente teria muitas perguntas, se pudesse, essa live teria 3, 4 horas aí para o Prota contar mais do processo de produção. Eu acho que a gente vai ter várias oportunidades para continuar essa conversa. Então, eu queria deixar o convite, né? Estender o convite que o Yuri fez, o Prota fez, ouçam o 4 de 15, ouçam o Cientista do Esporte, se inspirem nessas produções. Quem quiser conhecer o Corpo também, a gente está nas redes sociais com @corpopodcast, também está em todos os agregadores. E muito obrigado aí por essa ótima conversa, muito obrigado por quem acompanhou. E a gente vai ter outras conversas interessantes no futuro que a gente vai poder se encontrar.